Seja bem-vindo, amigo criador de cães. Você está participando conosco da Semana do Criador de Cães. Essa é a nossa segunda aula, onde nós vamos tratar de um dos 3 principais assuntos que envolvem as dificuldades de criadores de cães no Brasil e no mundo todo. O primeiro deles é as altas despesas, como reduzir essas despesas. O segundo, mortes e doenças no plantel. E o terceiro, como obter cães realmente funcionais, obedientes, que façam realmente o seu trabalho bem feito. Para você que está conosco hoje pela primeira vez, então deixa eu fazer uma breve apresentação. O meu nome é Rogério Amaro, da página Amigo Caçador, também do canal Amigo Caçador no YouTube. Também lá no Instagram nós temos um excelente trabalho postando diariamente vídeos, fotografias, sempre com um comentário direcionado a criadores de cães. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é como eliminar mortes do seu plantel. E ao longo desta semana, a nossa proposta, ontem, ou melhor, segunda-feira, nós trabalhamos a questão de como reduzir os custos na criação. Se você não assistiu o vídeo ainda, ele vai ficar ao ar, eu acredito que só até hoje, meia-noite, ou até amanhã, meia-noite, não sei. Ele não vai ficar disponível por muito tempo. Assista lá para você saber como reduzir os seus gastos em mais de 70%, ou pelo menos dar o pontapé inicial para essas economias. Hoje nós vamos tratar sobre a redução, como eu já disse, a redução ou, vamos dizer assim, eliminar por completo doenças e mortes no seu plantel. E na sexta-feira nós vamos falar sobre como obter excelentes cães, como ter um bom resultado dos cães que nós criamos. Sobre o fato de eu criar cães há mais de 30 anos e ter completado 21 anos agora em 2020 sem perder nenhum cão para nenhum tipo de doença, é algo que às vezes espanta alguns colegas, levando na brincadeira, né? Alguns gostam até de trucar, mas o fato é que depende do jeito que você cria. E eu consegui chegar a um protocolo de criação que me possibilitou esses resultados. E o objetivo dessas 3 aulas de segunda, quarta e sexta, né, é exatamente compartilhar com você parte deste protocolo, parte desta rotina, dessa disciplina, dessa constância, dividir um pouco do conhecimento que me fez chegar a esses resultados. Resultados que para mim são para lá de excelentes e satisfatórios, porque se há uma despesa muito grande na criação de cães, pode ter certeza que é perder cães por mortes, por doenças. Os acidentes nem sempre a gente consegue controlar. Alguns sim, mas outros não. Então, acompanhe o passo a passo, pelo menos de 4 pilares que me fizeram e têm me mantido com essa marca de não perder cães para doenças. Mas, Rogério, seus cães nem adoecem? Adoecem sim. Aqui, nesta primeira baia, o Navarro recentemente pegou uma infecção, não sei se bacteriana ou viral, a mesma que os filhotes haviam sido acometidos após a desverminação. Criar cães na época de chuva sempre é mais complicado, porque o clima fica muito abafado, eles ficam muito juntos, não há tanta ventilação e incidência solar, que é uma grande aliada, né, na criação de cães. O sol é um grande aliado, a ventilação é uma grande aliada, um bom espaço para que os animais não fiquem muito apertados é um bom aliado. Mas infelizmente na época de chuva eles acabam ficando muito amontoados por mais tempo e infelizmente algumas contaminações são quase inevitáveis. Mas saber contornar essas situações, conhecer os sintomas, ir ao veterinário no momento correto ou acudir o seu cão com a medicação correta e a tempo, sem esperar que ele piore tanto, são medidas que nos ajudam de uma forma muito eficaz. É óbvio que ao longo desses 21 anos eu não contei com a sorte, né? Ninguém chega a esses resultados por sorte. Eu fiz o que você está fazendo hoje, eu busquei informação, estudando, lendo livros de veterinária, sim. Eu tenho 2 cursos superiores, não em veterinária, mas eu sei como se estuda. E corri atrás de informação, porque essa é a minha paixão, esse é o meu hobby. Corri atrás de informação, traduzi muito material, direto trocando ideia com alguns veterinários, trabalhando sempre ao lado aí de outros criadores também que passam por dificuldades, fazendo essa troca de informações. E ao longo então desses anos, estudando e me aprofundando sobre criação de cães,
eu consegui resolver muitos problemas da minha criação. Dentre eles, esses 3 problemas que são os mais pontuais na criação de cães. Os altos custos, como reduzi-los com qualidade e eficiência. Não perder cães para a doença, como conseguir prevenir e como tratar corretamente e a tempo essas enfermidades para que elas não venham levar os nossos cães embora. E como chegar a ter excelentes cães, o que envolve ter um bom resultado na criação de cães. Então, essas foram as minhas dificuldades, talvez sejam as suas dificuldades também, e nós vamos caminhar na direção de tentar te ajudar a resolver isso nessa aula ainda hoje. Às vezes alguns ainda falam, né? Ah, Rogério, mas você tem tanto tempo assim sem perder cães, porque de certo você não cria muitos cães, né? Bom, eu não sei o que significa muitos cães para você. Aqui na cidade, atualmente, eu estou com 15 e lá na fazenda com 14. Então, 29 cães, né? Em 2018 eu cheguei a ter 47 cães. Esse número oscila entre 10, 12, 15, 18 até 30 e poucos cães, de acordo que vão nascendo as ninhadas. A gente vai vendendo o excedente, vai tentando fazer uma seleção de alguns cães que têm aquelas características que nós buscamos. Então, eu não sei se 10, 15, 20, 30 cães é muito ou pouco para você. Mas o fato é que, ao terminar 2020, eu cheguei à marca de 90, se não me engano, 92 ou 96 filhotes nos últimos 3 anos, sem perder nenhum deles para nenhum tipo de doença, nem cães adultos. Então, eu acredito que não é uma quantidade assim pouco expressiva e nem um exagero, até também porque eu não busco ser reconhecido por alguém que tem 50, 30, 100 cães, né? O objetivo da minha criação não é ter muitos cães, mas sim conseguir excelente resultado dessa criação. Vou mostrar agora para vocês um vídeo do Lucival. Talvez fique assim um pouco, tenha uma dificuldadezinha de entender, então vou dar uma explicação. Ele é um colega criador de cães, estava com uma cadela que passava por doenças de pele, estava tendo doenças de pele, e eu dei algumas orientações para ele. Ele vai falar sobre enxofre. Ele não deu enxofre para a cadela comer, viu, pessoal? Ele passou pasta de enxofre nos ferimentos, fez a medicação correta, os cães voltaram a se alimentar bem, e ele gravou esse vídeo espontaneamente e mandou para o meu WhatsApp. Eu resolvi compartilhar esse vídeo com vocês apenas para mostrar que os anos de experiência aliado a uma pesquisa honesta e consultas ao veterinário pode fazer muita diferença na sua criação de cães. Assista o vídeo. Boa noite, pessoal. Eu sou o Lucival, sou inscrito no canal Amigo Caçador do nosso amigo Rogério Amaro, e eu tô vindo aqui fazer um agradecimento a ele, porque eu tenho um casal de americano aqui que não estão nem deixando eu fazer a filmagem direito. Aqui é o Pirata, tá, do meu lado esquerdo, e aqui é a Mel do lado direito. A Mel esses dias pegou uma virose aí, cara, e ela quase morreu. Ficou aí uns 7 ou 10 dias sem comer. Aí eu perguntando para um, perguntando para outro, nada que me falava resolvia. Aí eu lembrei que eu tinha o contato do Rogério, né, no WhatsApp. Aí mandei a mensagem para ele. Aí ele me respondeu, aí eu passei o vídeo para ele da cachorra, o problema que ela tava. Aí a primeira coisa que ele me falou foi separar ela dele, né, para não transmitir, e mudar a ração. Cara, e mandou comprar enxofre, né, enxofre em pó, e diluir numa colher de óleo de sopa, e fazer a pasta e aplicar na cachorra. Cara, o Rogério me salvou com a dica. Que a Mel tava só, vou te falar, só o esqueleto. Hoje, se você vê ela aqui, você é doido, a cachorra tá até mais gorda do que era. Olha a Mel como é que tá, ó. Gordinha, tá vendo? Gordinha. Graças a Deus aí, com a dica do amigo aí, a cachorra tá 100% melhor, graças a Deus. Viram o vídeo? Deixa eu lhes falar, aqui embaixo tem uma caixa de comentários para vocês fazerem os comentários de vocês, perguntas, tirarem dúvidas, fazerem críticas, fiquem à vontade. Eu gostaria que você então pegasse aí
a sua caneta e seu papel, como na segunda-feira, para fazer algumas anotações importantes. Daqui a pouco eu vou começar a entrar no conteúdo propriamente dito. Mas eu queria fazer uma pergunta para você colocar aí nos comentários. Em 2020 e 2019, só esses 2 anos, na sua lembrança você chegou a perder quantos cães para doenças? Somando filhotes, possíveis abortos e cães adultos ou juvenis que morreram, que você tentou salvar, mas infelizmente a doença veio, chegou avassaladoramente, deu uma rasteira em você, né? Infelizmente você acabou perdendo esses cães. Por favor, anote aí quantos foram para a gente ter um senso aqui entre nós, se realmente esse é um problema que acaba afetando a vida do criador de cães. O objetivo desse comentário, de você fazer essa anotação em público aqui para a gente poder discuti-la, né, aqui embaixo na barra de comentários, é porque na medida que nós compartilhamos as nossas dificuldades, fica mais fácil também resolvê-las e ver que a nossa dificuldade também é a dificuldade do colega, né? Ah, Rogério, você nunca perdeu cães para doença? Perdi para sinomose, perdi para erliquiose, perdi para intoxicação alimentar, mas isso, como eu já crio cães há 30 anos, né, isso foram nos primeiros, digamos, 9 anos. Depois eu fui tendo os cuidados, né, que eu tenho tido e quero compartilhar com vocês, e graças a Deus os resultados mudaram significativamente. Agora imagine você que está esperando aquela cruza da vida. Você tem aquela cadela fenomenal, acasalou essa cadela com um cão fenomenal, e no meio da gravidez, ou já no terço final, ela vem e aborta os filhotes. Que decepção! Muitos me ligam e falam, Rogério, minha cadela está chegando o dia dela parir, está soltando um líquido verde. E eu falo para ele, corre para o veterinário, faz um ultrassom, porque a sua cadela tem todos os sinais de uma cadela que está entrando em aborto, vai abortar os filhotes. Então corre lá, porque pode ter algum cachorrinho morto, e como as placentas são separadas, se você acudir a tempo, às vezes você perde alguns, mas salva outros, né? E muitas vezes ligam para mim, Rogério, saí para caçar, meu cachorro estava bonzinho, hoje ele não está andando, está arrastando as pernas de trás, o que que eu faço? Outros ligam, meu cachorro amanheceu desse jeito, está saindo sangue pelo nariz, o outro está saindo sangue pela orelha, alguns falam, olha, meu cachorro amanheceu com o testículo inchado, e essas doenças vêm, né, solapando a vida do criador de cães. Muitos chegam a desistir. Não foram poucos os testemunhos ao longo de 2020, onde alguém me liga e fala, Rogério, eu tinha 7 cães, 3 já morreram, tem 2 muito doentes e só 2 que não estão doentes ainda. O que que eu faço? E aí, sabe, a pessoa vem trabalhando, selecionando, gastando às vezes uma grana expressiva, comprando cães mestres para ter aquela equipe de cães, e de repente a doença vem em 30 dias, às vezes menos, 15 dias, leva mais da metade dos cães, se não todos. Então, pessoal, essa questão de perder cães, ela é muito séria na criação de cães. Ela faz você perder seu tempo, sua dedicação, seus investimentos, né, que não são poucos, nós sabemos que não são poucos, né? Todo aquele tempo de treinamento, aquela expectativa. Então nós temos que trabalhar para evitar esse tipo de situação na nossa criação. Por isso coloque aí que depois eu quero responder cada comentário. Vamos então ao conteúdo dessa aula, que é te ajudar a evitar as doenças e, como consequência, zerar as mortes no seu plantel. É muita coisa para eu falar, mas eu vou me concentrar em 4 pilares, em 4 atitudes, em 4 procedimentos, em 4 protocolos importantíssimos. Hoje eu postei um vídeo lá no nosso grupo, no grupo de Telegram, passei também no Instagram, 7h10, as baias já estavam limpas, varridas, lavadas, água trocada, os filhotes alimentados. 7h10. Às vezes tem alguns dias que é um pouquinho mais cedo, às vezes um pouquinho mais tarde, mas o fato é que antes das 8 horas da manhã, antes dos cães entrarem em polvorosa e começarem a correr e a brincar, todas as baias já estão limpas. Este é o primeiro pilar, é o primeiro assunto que eu quero tratar com você. Importantíssimo, que é a questão do asseio do canil. Vamos começar pela quantidade de cães por ambiente, porque se você tiver mais cães do que o ambiente permitir, por mais que você limpe, o ambiente sempre estará infectado. Recentemente um colega me mandou um vídeo
mostrando como ele alimentava os cães. Então, em determinados dias da semana, ele ganhava muitas pelancas do açougueiro e no pátio ele jogava aquele monte de pelancas e lá tinha no mínimo, que eu contei, uns 23 cães. Um espaço que não deveria abrigar mais do que 10, estava com mais do dobro. E o pior, aquele pátio é o mesmo pátio que os cães urinam e defecam. Eu acho que tem muitos colegas que ao ver aqueles vídeos dos cães franceses e na Inglaterra, onde os tratadores colocam aquele monte de comida no chão, eles ficam animados para fazer o mesmo. Só que se vocês não sabem, aquele é o pátio de alimentação quando acontece muitas vezes visitação de turista. Eles não alimentam os cães no mesmo lugar onde os cães vão para o repasto ou para o banho de sol. A sala de alimentação é um lugar que é usado só para a alimentação. E as baias são limpas, é lógico que por funcionários, eu digo lógico por conta da quantidade de cães, que são matilhas de 50, 70, 80, até mais de 100 cães. E a gente fica impressionado, né? Os caras chegam com aqueles carrinhos lotados de carne moída, às vezes de pernil inteiro, né? De novilhos, de carneiro e até de cavalos, e jogam aquele monte de carne ali e os cães devoram aquelas carnes. E às vezes a gente quer repetir isso no nosso canil. Bom, não tem problema, você pode até fazer isso, realmente espalhar comida no chão se você tiver muitos cães. Mas em hipótese alguma, essa área deve ser a mesma área onde os cães soltam pelo, pisam, defecam e urinam, porque fatalmente esse ambiente está cheio de bactérias e patógenos desfavoráveis à saúde do seu cão. Então, meu amigo, limpeza do canil logo pela manhã. Só pela manhã, Rogério? Não, pela tarde também, porque se você trabalha, né, durante o dia inteiro, você vai ter tempo só de manhã e no finalzinho da tarde. Então limpe o seu canil 2 vezes por dia. Limpe, tire os excrementos sólidos para você fazer o descarte em outro lugar. Se possível, lave com vassoura, né, desinfetantes, água sanitária. Lógico, evite aí esses desinfetantes extremamente perfumados. Eu gosto da água sanitária e eu não a uso muito forte, porque ela é também corrosiva. Eu sempre faço a medida, 1 litro de água sanitária, 2,5 hipoclorito, né? Por 3 litros d'água. Então eu coloco numa bomba 2 litros de água sanitária. Na verdade, deixa eu só explicar um negócio para vocês, para ficar mais barato para vocês, já que a gente está falando de economia, né? Você pode comprá-lo em pó, com uma concentração exageradíssima. Então você tem que ler o rótulo direitinho, fazer a regrinha de 3 para você chegar nessa medida da água sanitária. E não jogar no seu canil algo extremamente forte que gere odores e venha volatizar e até intoxicar ou ferir a narina dos cães. Você tem que trabalhar com as dosagens corretas. Muitos colegas acabam intoxicando os cães porque não respeitam as dosagens de nada. Vão na sugestão de um outro amigo e simplesmente vão lá e fazem. E depois que fazem, aí já é tarde demais. Então a limpeza é um assunto que vai fazer toda a diferença na sua criação de cães. Esteja certo, a quantidade de cães por ambiente é um dos fatores responsáveis por uma contaminação, uma infestação por vermes e doenças. Você já reparou que o cão, quando pisa nas fezes, se elas estiverem moles, ele já sai quase mancando. O cachorro detesta, ele sente mal, ele sabe que é desagradável. É diferente de quando o cachorro pisa na lama. Qual é o próximo passo, né? O que vai acontecer logo assim que um cão pisa em fezes moles? Para começar, se as fezes estão moles, existe algo de errado nutricionalmente ou na saúde do cão. Ele pode estar com alguma verminose, com alguma infecção bacteriana ou viral, que é contagiosa, geralmente através das fezes. Se for verminose, as fezes estão carregadas de larvas e ovos. Esse cão vai deitar, vai parar em algum lugar do canil e vai limpar a sua pata lambendo. Por isso é que você tem que fazer a limpeza de forma correta, de forma constante e disciplinada. 2 vezes por dia, no mínimo, fazer a limpeza do canil. Se você tem um funcionário que trabalha para você na limpeza do canil, o alerte que é no mínimo 2 vezes, dependendo da baia, quando ela tem muitos cães ou até tem filhotes, como no caso tenho 9 filhotes lá, essa limpeza pode ser feita até 3 vezes por dia.
Não brinquem com a questão do asseio e a limpeza do canil. Se um cão apresenta algum tipo de infecção, fezes de coloração totalmente diferente do normal, além de limpar, você deve, naquele exato momento da limpeza, já pegar o desinfetante, no caso, o hipoclorito de sódio, aí a água sanitária, e passar no local. Fazendo uma nova ressalva, você pode comprar também no atacado o hipoclorito 12,5 e diluí-lo numa proporção menor para você transformar essa, digamos assim, essa alta concentração em 2,5, né? Em vez de você colocar 1 litro de água sanitária, que é 2,5, você vai colocar uma quantidade muito menor, eu acho que é 200 ml, né, de hipoclorito 12,5, na mesma quantidade de água. Então é importante que você leia a bula. Uma dica para você que tem muitos cães, quer comprar aí no atacado, também tem em pó, que é uma concentração altíssima, se não me engano, é lá na casa dos 30 e poucos por cento, já não lembro mais. Sai muito mais barato do que ficar comprando água sanitária em litro aí na vendinha, na mercearia. Você vai precisar disso. Se você é criador de cães, você precisa de uma bomba para aspergir, você precisa de ter um estoque aí de desinfetante, né, para desinfetar o seu canil. Então não esqueça disso. Limpeza do canil, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, muito, muito, muito importante, pessoal. Desverminar os cães. Muita gente me liga falando, Rogério, eu posso desverminar, minha cadela tá prenhe. Bom, o que acontece? Na maioria das vezes, quando você lê, né, a bula dos vermífugos, muitos dizem, este medicamento não foi testado em cadelas prenhes. Então você não faça. Alguns colocam lá, esse medicamento foi testado em cadelas prenhes. Usá-lo nos primeiros 20 dias ou nos últimos 20 dias. Ou seja, se você tiver que realmente desverminar uma cadela, tem que ser nos primeiros 20 dias ou nos últimos 20. Nunca nos 20 dias intermediários, porque são os dias mais delicados para que uma cadela receba essas drogas. Eu não desvermino cadelas prenhes. Eu faço a desverminação antes. Tá no cio, tá cruzando, eu desvermino a minha cadela. Quando ela dá a cria, quando os cachorrinhos saem do ninho, que a cadela para de limpar o ninho com a boca, para de comer as fezes, aí eu desvermino a cadela e os filhotes. Isso geralmente acontece entre o 20º e o 25º dia, tá? Mas aí você tem que fazer. Como o ciclo da maioria das verminoses são 21 dias, e os filhotes ainda vão ficar muitas vezes por muito tempo juntos e junto com a mãe, vocês nem imaginem como acontece uma troca constante de contaminação por verminoses entre mãe e filhotes. É uma coisa de louco, porque ela passa os vermes para os cães, às vezes na amamentação, e depois eles defecam e ela come as fezes. Então, ela oferece os vermes, eles defecam ovos e larvas e ela come. Então, durante esse processo aí de amamentação, é uma coisa de louco. Não existe cachorrinho sem vermes, não existe cadela sem vermes. Então, você tem que levar muito a sério a questão da desverminação. Eu acho que você já recebeu um cachorrinho na sua casa buchudinho e magrinho, barrigudinho, pançudinho e magrinho. Muito cuidado ao desverminar esse cãozinho. Você tem que estar ali atento a um possível uso de um antitóxico, porque a verminose está tão elevada que muitas vezes quando você desvermina esse cão, esse filhotinho, que o vermífugo entra para matar essas verminoses, os vermes adultos no intestino, e os vermes se deslocam da parede do intestino, deixam às vezes ferimentos e o cãozinho pode vir a defecar sangue exatamente por conta disso, ou às vezes ficar intoxicado, tristinho e adoecer. Então você precisa estar de olho sempre que você desvermina os seus cães. Desverminou os filhotes entre 20 e 25 dias, pode marcar na agenda. Daqui 21 ou 30 dias você tem que fazer de novo. Eu faço de 30 em 30, esse é o meu protocolo. Não quer dizer que esse seja o único e seja o único correto. De 30 em 30 dias eu desvermino os cães até completarem 6 meses. A partir do 6º mês, eu os desvermino de forma diferente. Aí eu entro no protocolo, que é o protocolo para você que tem um cão adulto.
Desvermine ele hoje, marque na agenda daqui 21 dias, por conta do ciclo da maioria das verminoses ser também de 21 dias, você o desvermina de novo. Rogério, e agora? Quando será a próxima vez? A próxima vez deve ser para cães que trabalham a campo, como cães de caça, e tem contato com fezes de porcos, de javalis, de galinha, de gado, de bezerro, é que depois dessa segunda desverminação, né, faz a primeira hoje, a segunda com 21 dias, aí você pode esperar 60 dias, mas vai depender do nível de exposição desse cão, vai depender do ambiente que ele vive, vai depender da quantidade de cães que está na baia com ele. Então, existem alguns fatores que vão mudar. Por exemplo, se você tem um cãozinho no apartamento ou na sua casa, é possível que necessite apenas de 2 desverminações por ano, uma no primeiro semestre e uma no segundo. Se o seu cão não tem essa troca e essa exposição tão grande a eventuais fontes de contaminação, tranquilo. Vasilhas, pessoal. As vasilhas, o piso do canil, o dormitório do canil, são fontes de contaminação se você não fizer a limpeza correta. Então você tem que lavar o canil, você tem que desinfetar o canil, passar vassoura de fogo no canil. Todas essas coisas você tem que fazer. Aqui eu uso semanalmente uma borrifação geral de água sanitária e de 15 em 15 dias eu aplico um inseticida para controlar qualquer ectoparasita, carrapato ou pulga que eventualmente esteja no canil ou nos cães. Eu ainda não tive problema com carrapato nos meus cães e eu vou falar sobre isso agora, sobre os purons, prevenção contra carrapatos e pulgas. Falamos já da importância do asseio do ambiente como primeiro ponto fundamental para evitar doenças, a desverminação dos filhotes e de cães adultos. Agora eu quero falar sobre a prevenção contra pulgas e carrapatos. Falei para vocês que eu detetizo o canil de 15 em 15 dias. Estejam certos, a manutenção do ambiente onde os cães vivem, se esse ambiente for desfavorável à proliferação das pulgas e dos carrapatos, você já está com mais da metade dessa luta vencida e ganha. Por quê? Se você tem um local muito arejado, com boa incidência de sol, com uma boa incidência, né, de vento, ou seja, o vento pode passar por aqui, você não tem quartos fechados, pouca presença de madeira, frestas, tijolos com buracos, paredes sem reboco, tudo isso é esconderijo para pulgas e carrapatos. Se você retira bem os pelos são uma verdadeira chocadeira de ovo de pulgas, porque a pulga, ela nasce, cresce, vive e se alimenta no cachorro. Todo o ciclo dela acontece no cão, mas quando ele se coça e joga pelos para todo o ambiente, e esses pelos estão lotados de ovos, esses ovos vão eclodir, gerar pequenas larvas que vão se alimentar de matéria orgânica, que vão se transformar em pulpas e eventualmente se tornarão novas pulgas. E vocês já perceberam que acontece infestação de pulga em lugar que não tem cachorro, dentro de um paiol, dentro de um quartinho, num canto de muro, perto de umas tábuas, perto de folhas. Por quê? Porque ali naquele local estava lotado de ovos de pulgas, dos pelos que você varreu e não descartou. As pulgas, os ovos eclodiram, se tornaram larvas, depois pulpas e viraram as pulgas adultas que vão procurar alguém para subir. Ou na sua canela, né? O criador entra ou passa pelo quintal, aí já vi muita gente desesperada me ligando, mandando recado pelo WhatsApp. Rogério do céu, onde eu piso aqui tá pulando pulga nas minhas pernas, o que é que eu faço? Desesperado. Então mantenha o local limpo, é muito importante. Para você conseguir manter o seu cão longe de pulgas e carrapatos. Qual a saída mais fácil e eficiente? Você gastar uma grana expressiva com esses comprimidos famosos, que eu não vou falar, que tem várias marcas, e até dentro dessas possíveis marcas existem uns mais eficientes, outros menos eficientes, uns extremamente caros, outros muito baratos comparados com o caro, mas todos excessivamente caros. Eu mantenho cada cão meu limpo de pulgas e carrapatos fazendo o seguinte. Primeiro ponto é manter um ambiente limpo, já falei para vocês, com água sanitária e o inseticida. Eu uso o Triatox, tá? Muita gente fica preocupado em saber a marca. Meu amigo criador, se você chegar numa loja, né, numa casa agropecuária, tem dezenas de inseticidas que você pode usar no ambiente.
Rogério, qual que eu devo? Vou fazer esse parênteses aqui, né, para continuar falando sobre a questão da prevenção de pulgas e carrapatos. Qual que eu devo usar, Rogério? O melhor custo-benefício, aquele que você usa menos ml numa quantidade maior de água, aquele que tem o potencial de médio e longo prazo, de preferência um que, caso caia no pelo do seu cachorro, o seu cachorro se esfregue, ou até você precise dar um banho no cachorro, não seja tóxico. Então eu gosto do Triatox, porque o Triatox, ele não é tão tóxico ou nada tóxico, e eu posso inclusive colocar na água com sabão para dar banho num cão, se for necessário. Então, o Triatox eu elegi, por enquanto, como o produto de uso no meu canil. Existem outros excelentes, pessoal. Aí vai do custo-benefício, ok? Voltando então à questão das pulgas e carrapatos, como prevenir nos cães. Eu uso os inseticidas de dorso, os chamados purons de dorso. Você já deve ter comprado aquelas pipetinhas, né? Que custam R$5, vem acho que 5 ml nelas. Você sabe quanto que custou para o dono da loja aqueles 5 ml? No máximo 50 centavos. Ué, como assim, Rogério? É, porque aquilo lá geralmente é o top line ou algum concorrente do top line. É um fipronil a 1% com tintura para, quando for usado no gado, ficar claro para o funcionário que aquela race já recebeu o puron, por isso é que tem a tintura. Mas existem outras marcas de produtos concorrentes a este que não tem a tintura. Mas aí você vai lá, compra por R$5, coloca nas costas do cachorro, aí às vezes o veterinário ou algum auxiliar de veterinária fala que não pode de jeito nenhum. Mas aí vem o laboratório, fulano de tal, também não vou falar a marca aqui, e fabrica, é o fabricante de um inseticida desse de dorso para os bovinos, concentração de 1%. E vende o litro por R$90. Sai a 9 centavos o ml. Aí o mesmo laboratório faz um puron de dorso, preste atenção, para cães com concentração de 10%. E vende um vidrinho, uma pipetinha, que vem, se não me engano, acho que é 5 ou 3 ml, por mais de R$28. Sai quase R$10 o ml, casa dos R$8. Poxa, Rogério, mas de 9 centavos para 8, R$10, 1 ml? A diferença é que o de cães tem a concentração de 10%. Então, o que eu fiz, pessoal? Depois de ler bastante, de estudar bastante, gente, não é segredo, esse é um material que está aí na internet. Trabalhos de mestrado, trabalhos de doutorado, de alunos e de futuros professores de medicina veterinária, fazendo testes em cães com o princípio ativo fipronil, a 1%, a 2%, a 3%, 4%. Então, este é o produto que eu uso nos meus cães. Agora, a quantidade, quantas vezes fazer, o dia que fazer, tem muito, não é só comprar e jogar e passar. Tem o dia certo, a posição correta, a quantidade correta, enfim, os mls corretos. E eu não vou poder dar uma receita aqui para você, porque isso vai variar de idade, vai variar de raça, vai variar do clima e da necessidade. Esses detalhes, eles estão mais do que minuciosamente descritos em vídeo lá no nosso curso, Os 6 Pilares para uma Criação de Cães de Sucesso. Por que então eu optei por usar os purons de dorso? Primeiro lugar, eficiência. Segundo lugar, custo. Muito barato. Terceiro lugar, muito importante, eu não dou um inseticida para o meu cachorro comer. O puron de dorso, ele age nas glândulas sebáceas dos pelos. Você já arrancou um cabelo e na raizinha dele não tem aquela bolinha amarela? Parece que é a raiz, né? Aquilo ali é a glândula sebácea do pelo, que, de certa forma, emite, né, a oleosidade, o brilho natural ali para o pelo, que hidrata o pelo, passa por ali. Então o puron de dorso, ele funciona, pessoal, como aquelas coleiras antipulgas. Vocês já compraram coleiras antipulgas que ficam no pescoço do cão? Elas estão impregnadas, geralmente, de princípio ativo fipronil. E ao ficar esfregando nos pelos do pescoço, ele vai se distribuindo. Leva de 3 a 4 dias para que essa distribuição ocorra de forma completa no cachorro.
Eu já cansei de ver na temporada de seca aqui em Goiás, os cães dos meus amigos infestados de pequenos carrapatos, que viram carrapatos grandes depois, e nos meus os carrapatos estão andando por cima do pelo, porque o pelo está impróprio, é um ambiente desfavorável para o carrapato. E aí eu aproveito para falar uma coisa muito importante aqui, porque quando você conhece bem o seu inimigo, né, fica mais fácil de vencê-lo. Inclusive eu tenho 2 vídeos aí no canal, Amigo Caçador, no YouTube, falando sobre como eliminar pulgas passo a passo e também como eliminar os carrapatos. Você sabia que o carrapato não vive no cachorro? O carrapato, se ele estiver no seu canil, ele vai subir e descer dos seus cães 4 vezes. Ele entra primeiro lá como larva, depois como ninfa, depois como carrapato jovem, depois como adulto. E o carrapato fêmea não põe ovos no cachorro, como a pulga. O carrapato geralmente põe ovos na estrutura do canil, em cantinhos, em frestas. Ele não põe ovos lá no cachorro. Outra coisa, um carrapato pode hibernar e durar mais de 200 dias escondido lá numa fresta. Então, essa prevenção, que é o terceiro pilar, né, de cuidados essenciais para que os seus cães não adoeçam e você não tenha mortes no seu plantel, é fundamental. Você tem que cuidar desta parte, tá certo? Aí tem muita gente que coloca lá, o remédio fulano é que resolve. Tá, mas e aí, se você tiver 12, 13, 15, 14 ou quase 100 cães, como um colega aí que faz seleção da raça Foxhound, você vai usar comprimidos, né, para todos esses, até porque eles não duram o ano inteiro? Então, pessoal, essas aulas aqui têm um objetivo de levar vocês a alcançar 3 objetivos: reduzir os custos, eliminar as mortes e alcançar bons resultados com os cães. Hoje, quarta-feira, a gente está falando sobre aí pelo menos 4 pilares que vão te ajudar a evitar a morte dos seus cães. Então, eu obtive um resultado excelente, já venho fazendo isso há muito mais de 5 anos, né? Antes eu penava, como muitos de vocês, penava. Hoje, vocês podem vir aqui procurar um carrapato nesses cães e nos da fazenda lá, que se vocês acharem, vocês levam um cachorro para vocês, tá? Mas lembre-se, constância e disciplina. Eu tenho marcado ali na agenda os dias de fazer. Deu 45 dias, passo fipronil de dorso nos meus cães, para que eles continuem com as glândulas sebáceas dos pelos, digamos assim, cheias de inseticida, e promovendo essa proteção para repelir as pulgas e os carrapatos. Vamos ao nosso último tópico, algo importantíssimo que você tem que fazer para manter os seus cães vivos. Vacinação. Não se brinca com vacinação. Já cansei de ouvir as pessoas falando: eu vacinei com a importada e não adiantou nada. Meu cachorro tem todas as vacinas, mesmo assim adoeceu. Outros dizem assim: eu nunca vacinei, lá na fazenda não vacinava, nunca morreu um cachorro. São informações assim que a gente ouve, todos vocês já ouviram. Mas o fato é, pessoal, não tem como criar cães sem vacinar. Hoje em dia não tem como você criar. Mesmo que lá na fazenda, lá no fim do mundo, né, não existam essas possíveis doenças contagiosas. Vem um colega lá da cidade te visitar e traz um sapato, traz na barra da calça. Um outro vem, traz um cachorro para caçar, eles se lambem, se cheiram, e nessa inalação, nessa lambeção, nesse contato, seu cachorro pega uma doença, e se ele não for vacinado, com certeza ele vai ser uma vítima potencial dessas pelo menos 8 principais doenças, que são 6 virais e 2 bacterianas, que estão escritas lá na bula, né, das vacinas. Rogério, nacional ou importado? Essa é uma pergunta muito recorrente. Eu vou falar o que eu faço e você faz a sua escolha. 21 anos sem perder nenhum cão, nem filhotes. Não vacino os meus cães com vacinas importadas. Rogério, mas você não gosta da importada? Não, pessoal, não é que eu não gosto da importada. É porque existem laboratórios super éticos, laboratórios sérios, que fabricam vacinas que custam de 8 a 12 reais a dose, que são tão boas quanto as importadas,
e que, apesar de levarem o nome de vacina nacional, são de propriedade de laboratórios, ou melhor, de multinacionais, e por falar multinacionais, de fora, estrangeiras, da Inglaterra, da França. Então, às vezes, você compra uma vacina e fala assim, não, eu não compro dessa aí de jeito nenhum. Aí você vai fazer uma pesquisa, pertence a um laboratório britânico que tem distribuição em mais de 40, 47 países. Então, falta informação para a gente. Falta alguém que tenha coragem de dizer, eu mantenho os meus cães vivos de forma eficaz e com custo muito baixo. O que acontece com boa parte de criadores de algumas raças é que eles tentam justificar o alto preço do filhote. Meus filhotes são vacinados só com vacina importada. Eu só compro ração super premium. Sinceramente, você vale o que você come, o que você veste? Você vale os remédios e as drogas que você toma? É isso? Você vale isso? Será que um cachorro vale exatamente essas coisas? Não adianta ser a vacina importada. Se o cão ou a mãe do cão já tiver uma doença hereditária, se esse cão não for realmente um cão de procedência de trabalho, ele pode estar bonitinho e muito saudável. Mas se no final desta linha, porque se você adquirir um cão, você adquire com um objetivo, e principalmente objetivos de cães de trabalho, se ele não alcançar os resultados funcionais, não adianta ele ter etiqueta da vacina Plus, ter tomado 4 doses, ter sido tratado com uma ração que vale R$25 o quilo. O que nós queremos é um cão saudável, livre de endoparasitas e de ectoparasitas, que não carregue em si nenhum tipo de doença infecto-contagiosa, que tenha tamanho, peso e padrão o melhor possível dentro daquela raça e que seja funcional. Eu jamais justificaria o preço de um dos meus cães por conta dos produtos que eu uso, em hipótese alguma. Isso aí, se você usa vacina importada para os seus cães e uma ração super premium de R$25 o quilo, não tente justificar a qualidade dos seus cães através da marca dos produtos que você usa, porque eu uso produtos bem mais em contas, muito eficazes, e tem mais de 20 anos que eu não perco nenhum filhote. Então, pessoal, esses são os 4 pontos principais. Eu quero fazer uma ressalva aqui antes que alguém peça ou reclame, né? Ah, Rogério, você não falou que tipo de vermífugo que você usa. Deixa eu lhes contar algo importantíssimo. Quando você for comprar vermífugos, lá na caixinha vem escrito assim, princípio ativo. Se tiver só um princípio ativo e for comprimido, evite comprá-lo. Se tiver 2 princípios ativos, aguarde um pouco antes de comprá-lo. Mas se tiver 3 princípios ativos, este é o vermífugo ideal em comprimidos, se você for dar, né, em comprimidos para o seu cão. Esse é o vermífugo que você deve comprar, um que tenha 3 princípios ativos. Por quê? Porque vai lhe oferecer uma possibilidade maior, uma gama maior, um espectro maior de combate a vários tipos de verminoses. Porque quando a gente fala em vermes, existem mais de 30 tipos de vermes diferentes que acometem os cães. Então a gente não está pensando só em cestoides e nematóides, tem uma série de outros tipos de vermes. Então quando você for comprar, for lá no veterinário, for na casa agropecuária, for aonde for, você fala assim, você tem um vermífugo que tenha 3 princípios ativos? Este é o vermífugo certo. Na aula de segunda eu falei quanto deve custar para que você esteja fazendo uma boa compra. Você vai, ontem mesmo, nós estamos microchipando alguns cães da nossa criação e ontem eu tive que ir no veterinário e lá, enquanto eu esperava lá no saguão, eu perguntei, você tem aqui algum vermífugo com 3 princípios ativos? E a atendente foi lá e me apresentou um que custava R$28 a caixinha, ou seja, R$7 cada comprimido. Atualmente, o preço máximo que eu pago é R$2,50 o comprimido, mas já chegamos a pagar menos de R$2 o comprimido. Na segunda-feira eu te ensinei como você compra barato. Hoje eu estou te ensinando que o comprimido ou vermífugo que você tem que dar para o seu cão, de preferência os adultos, em comprimidos, tenha 3 princípios ativos. Guarde isso, 3 princípios ativos. Ok? Muito bem, deixa eu ver se não ficou faltando. Vermífugos para filhotes. O ideal é que seja líquido. A maioria dos vermífugos para filhotinhos
tem um ou dois princípios ativos. O pessoal pergunta, Rogério, qual que você está usando? Eu não me prendo muito a marcas. Atualmente eu tenho usado o Panacur para desverminar filhotes. Por quê? Porque ele custa R$220 o litro, às vezes menos, 210. Então o ml sai a 21 centavos, 22 centavos. Quando acaba esse Panacur, né, e por emergência, eu uso o albendazol de farmácia. 4,50 10 ml. Fica mais caro, né? Sai a 45 ml. Ah, Rogério, mas você faz conta disso? Mas é lógico que eu tenho que fazer conta. Agora eu vou desverminar 18 filhotes. E quantas vezes eu vou desverminá-los? Eu vou desverminá-los de 30 em 30 dias durante 6 meses. Então eu vou desverminar praticamente 5 vezes nesse período, né? Então são 5 vezes 18. São muitos cães a serem desverminados. E isso vai fazer toda a diferença no custo final, no decorrer de um ano. É importante que você saiba, no decorrer de um ano, quanto você gastou. Lembra das contas de segunda-feira? Com vermífugos, com vacinas, com desparasitantes, com inseticidas, com alimentação. É quanto o seu cão custa por ano para você. Então, para você que é adepto, né, de nomes, então eu tenho usado esses aí. Mas eu aconselho vocês a fazerem o seguinte: na região de vocês existem outras marcas diferentes das marcas que chegam aqui para mim. Até porque se o laboratório, digamos, é lá em São Paulo e você está em São Paulo, para você provavelmente vai ser mais barato do que para mim que estou aqui em Goiás. Agora, se o laboratório é aqui em Goiás, com certeza, para você que está aí no Paraná, São Paulo, se você for usar isso, vai ter um precinho um pouquinho maior. Então você tem que estar atento ao custo-benefício. Mas o importante é você entender a forma de fazer, a quantidade certinha, né? Esses princípios ativos que eu citei. Talvez você esteja perguntando, Rogério, eu imaginei que a alimentação fosse algo super importante nesse processo de não mortes dos seus animais. Olha só, muito boa pergunta, muito boa lembrança. Você sabe muito bem que os cães, atualmente, né, ao longo desses milênios aí, digamos assim, né, dessas centenas de anos, os cães passaram de carnívoros para carnívoros oportunistas para onívoros. Cães comem de tudo, doces, salgados, biscoitos, tudo que você der para o seu cão, praticamente tudo ele vai comer. Coisas, inclusive, que fazem muito mal para ele, principalmente para os rins, porque cães não têm glândulas sudoríparas, eles não suam. Se você carregá-los de sódio, de sal e de alguns outros produtos, você pode acarretar uma demanda, digamos assim, excessiva para os rins do seu cão. Então, muito cuidado com a alimentação. Mas por que eu não vou citar a alimentação como um dos 4 pilares que me ajudaram a diminuir as doenças no meu plantel? Porque eu passei a alimentar os cães com a minha própria ração de 5 anos para cá. E tem 21 anos que eu não perco animais. Então é óbvio que a alimentação não é a coisa mais importante de uma criação. Ah, mas qual é o grau de importância dela? Altíssimo. Altíssimo. Ela tem uma representatividade muito maior na questão custo do que necessariamente na questão da nutrição. Alguém aí vai dizer, ah, meu avô torrava fubá e alimentava os cachorros com fubá a vida inteira e eles estavam e sempre estiveram muito bonitos. Mas é óbvio que eles não comiam só fubá. Se ele caçava com os cães, ele matava animais. E se matava animais, os cães comiam as vísceras, que eram fontes de uma série de aminoácidos, vitaminas, minerais, fibras e etc. Então, essa história que o cachorro foi alimentado a vida inteira com angu e sempre esteve muito bonito e saudável, a gente tem que fazer essas ressalvas. Outra coisa, faça uma experiência, alimente um cão só com angu durante 1 ano, no seu primeiro ano de vida. O cachorro amamentou, você começa a dar papinha de angu com ele. E o outro, você dê uma ração de boa qualidade. Pode ser essa ração que nós fabricamos. No final de 1 ano, a diferença de tamanho, de estrutura e de saúde desses cães vai ser algo absurdamente gritante, porque angu não fornece a quantidade certa de minerais, nem de vitaminas, nem de enzimas e nem de muitos outros
micro e macronutrientes que precisam estar presentes na alimentação do cão. Mas definitivamente não foi a alimentação que me fez chegar a esta marca de não perder cães. Foram esses cuidados disciplinados e constantes. Agora, hoje nós temos acesso a boas rações que custam muito caro. Então foi onde eu contei para vocês na segunda-feira que eu estudei, corri atrás e hoje, graças a Deus, eu tenho a alegria e a satisfação de poder olhar para os meus cães e vê-los tão bem, com o pelo liso, tão saudáveis, sem problemas de crescimento e os alimentando de forma muito prática, muito rápida e muita satisfação, pessoal, muita alegria mesmo de poder ter chegado a esses resultados. Guarde então esses 4 pilares: saneamento do canil aliado à quantidade certa de animais dentro do espaço que você tem, desverminação eficaz, prevenção contra pulgas e carrapatos de forma eficaz e a vacinação nas datas corretas. Muitas pessoas ao longo desses anos, e principalmente nos últimos 2 anos, sempre me dão uma cutucada: ô Rogério, você não tem aí uma apostila para me passar não, com essas dicas assim, tudo organizado, esse passo a passo, né? Como que você conseguiu aí chegar nesses resultados aí, não perder cachorro? Como que eu curo tal doença? Como que eu previno tal doença? E essas perguntas são bem recorrentes. Sempre tem gente perguntando como eu devo fazer isso. Então eu resolvi criar um material organizado que se chama Os 6 Pilares para uma Criação de Cães de Sucesso, que agora nós simplesmente resumimos: criação de cães de sucesso. Por exemplo, pessoal, quando se trata da questão da alimentação, às vezes os colegas ficam curiosos, né? Rogério, e a forma da ração, como faz a ração, etc e tal. Pessoal, na verdade, esse material ele contém informações valiosíssimas, né? Informações detalhadas sobre essa questão da alimentação e sobre muitos outros assuntos importantíssimos que me levaram a chegar a esses resultados. Na sexta-feira eu vou detalhar melhor para você sobre algumas minúcias e como você ter acesso a esse material. Na próxima aula de sexta-feira vamos falar sobre como ter cães excelentes. O que significa ter um cão excelente? Quais são as qualidades de um cão excelente, independente da raça ou independente do trabalho pelo qual ele é destinado. Vamos falar sobre a importância da paternidade, vamos falar sobre a importância da família, sobre o que a gente chama de procedência. Vamos te ensinar como fazer essas escolhas e como também tirar alguns maus hábitos gerais de cães. Então não perca a aula de sexta-feira, porque além de ser uma continuação da aula de segunda e quarta, sempre a gente dá uma pincelada, uma recapitulada e lembra de alguns assuntos que ficaram pendentes. Por isso, faça o seu comentário abaixo, deixando as suas observações e aqueles assuntos que você gostaria que fossem tratados e nós não tratamos, esquecemos ou falamos rapidamente, para que na sexta-feira a gente possa voltar a esses pontos. Quero lembrar você também que diariamente, semanalmente, eu envio dicas especiais sobre criação de cães no nosso grupo do Telegram. Então, faça lá a sua inscrição, baixe o aplicativo Telegram, participe desse grupo. É um grupo onde todo dia eu mando uma dica importante sobre criação de cães. Nos siga no Instagram também, porque lá também diariamente eu posto fotos com comentários sobre criação de cães. Se inscreva no nosso canal no YouTube, que é onde nós colocamos os nossos vídeos. Para a próxima semana tem vídeo novo sobre a série Cães que Urram. É uma continuação, já temos 2 vídeos lá no canal e temos mais alguns vídeos ainda desta série. Não perca! E também no Facebook, onde nós replicamos boa parte de nossas postagens, onde você encontra uma coleção de fotos sensacionais, de caçadas, de criação dos nossos cães, a evolução de todo esse processo aí nos últimos anos. Na sexta-feira nos vemos. Um grande abraço.